damos a palavra ao CETRANS, Centro de Estudos Transdisciplinários de Brasil, e queremos dizer que muitos já sabem, para os que não han ido, que Maria Fernandes de Mello foi a presidenta do segundo Congresso Internacional Mundial de Transdisciplinaridade em Vila Velha de Brasil e Vitória, Brasil. E depois, Vitória está agora também no equipo, há muitos anos já, trabalhando no equipo com outros de CETRANS, em um organismo muito forte, uma instituição muito forte em Brasil, em relação à educação e todo, da transdisciplinaridade. Damos a palavra a Maria Fernandes de Mello e a Vitória de Barros. Bom dia a todos que nos ouvem. Você. Para o CETRANS, enquanto membro do Comitê de Organização do Terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, é de enorme significado participar desse evento, que homenageia os 80 anos de Basarab Nicolescu. Participar desse evento que homenageia o Basarab Nicolescu. Este momento nos oferece a oportunidade de comemorar e celebrar a enorme importância de sua presença no território do Brasil. Foi através de Basarab Nicolescu que iniciamos, com muitas pessoas que aqui representamos, nossa aproximação à transdisciplinaridade, este novo modo de pensar, como ele mesmo nomeou. Hoje, comemoramos 4 décadas de contato com Basarab Nicolescu, trazendo à nossa memória um pouco do seu grande feito e sua relevância no nosso ser, sendo, fazendo transdisciplinar. Celebramos essa data expressando nosso respeito e apreço pela dedicação incansável de Basarab Nicolescu a serviço da transdisciplinaridade. Maria, tu PowerPoint está detenido. Não entendi. O PowerPoint não tem movimento. Ele não passou? Não, está na segunda. Nossa Senhora Aparecida. Passou agora, não? Não, está na segunda. Então, E você não pôs a coisa completa, Vitória? Pus sim. Completa? Sim. Não pôs, Pus. não. E agora, passou? Ainda não. Nossa Senhora Aparecida. Bom, deixa eu voltar. Ele está aqui como apresentação, olha aqui. Agora está na 4. É onde eu quero estar mesmo. Abrir-se para a transdisciplinaridade é acessar uma nova linguagem. A linguagem é um trabalho do espírito. Ela é muito mais do que emitir sons, formar sentenças, expressar um pensamento. Ela se inclui em um patamar sensível e sutil que nos mostra algo sugerido e a ser desvelado. Falamos a partir da linguagem, pertencemos a ela. Ela é mais do que a verbalização articulada do pensamento, pois falar é ao mesmo tempo escutar. Mesmo sem nos darmos conta, a escuta precede toda a fala. A fala é a nossa marca, o que nos distingue dos demais animais. Ela é a insígnia que contém o propósito da nossa própria essência. Será que a linguagem transdisciplinar está longe de nós, em alguma parte? Será que teremos que caminhar em direção a ela para encontrá-la?
Ou estaria ela tão próxima, gravada na nossa interioridade, que não conseguimos escutá-la? Ou será que, para escutá-la, teríamos que simultaneamente escutar a nós mesmos e aos outros? Um verso poético de Friedrich Hölderlin nos lembra: se escutarmos uns aos outros, em breve somos, enfim, canto. Mudou? Transdisciplinaridade é uma palavra nova. Já ouvimos repetidas vezes que ela remete ao que está ao mesmo tempo entre, através e além das disciplinas, das pessoas, das coisas, dos fenômenos. Palavras nomeiam o que já é. Com elas, o que se considera como sendo se torna concreto. É dito que quando elas se expressam, elas se apresentam. Elas brilham e florescem por toda parte e deixam irradiar sua beleza. As palavras apresentam o que já está pronto para ser representado. Mediante essa sua força, elas testemunham um enorme poder paradigmático sobre tudo o que existe. E foi assim com a palavra transdisciplinaridade. Eu volto e vou para 6, 7. O terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, em sua modalidade virtual, realizado em 2020 e 2021, evidenciou que a palavra transdisciplinaridade, apesar de muito usada, é pouco entendida e compreendida no que ela intrinsecamente representa, e muito menos integrada nas falas e fazeres que se dizem transdisciplinares. Basarab Nicolescu define pontos nucleares da transdisciplinaridade. Como parte dessa homenagem, selecionamos trechos da obra que foram traduzidas para o português, a fim de esclarecer o que se movimenta no âmago da transdisciplinaridade. O texto dessa fala, com a indicação das citações, estará disponível no site do terceiro congresso. Nós vamos iniciar agora as citações. Transdisciplinaridade é uma palavra de uma beleza virginal, que ainda não sofreu o desgaste do tempo. Espalha-se atualmente por todo o mundo como explosão de vida e de sentido. A transdisciplinaridade, por sua natureza, tem um estatuto de um desvio e não de uma dissidência, que sempre acaba sendo absorvida pelo sistema vigente. Ela se afasta da norma suposta indiscutível da eficácia sem freios e sem outros valores do que os da própria eficácia, que é, evidentemente, baseada na proliferação das disciplinas acadêmicas e não acadêmicas. O conceito-chave da transdisciplinaridade é os níveis de realidade. A visão transdisciplinar propõe-nos a consideração de uma realidade multidimensional estruturada em múltiplos níveis, substituindo a realidade unidimensional com um único nível do pensamento clássico. Um único e mesmo nível de realidade só pode engendrar oposições antagônicas. Atribuímos à palavra realidade seu sentido ao mesmo tempo pragmático e ontológico. Os diferentes níveis de realidade são acessíveis ao conhecimento humano graças à existência de diferentes níveis de percepção, que se acham em correspondência bionívoca com os níveis de realidade. A realidade não é apenas uma construção social, o consenso de uma coletividade, um acordo intersubjetivo. Ela possui também uma dimensão transsubjetiva. A realidade é plástica. Nós somos partes integrantes dessa realidade, que se modifica graças aos nossos pensamentos, sentimentos, ações. O que significa dizer
que somos plenamente responsáveis pelo que é a realidade. A realidade não é algo exterior ou interior a nós. Ela é simultaneamente exterior e interior. A unidade aberta entre o objeto transdisciplinar e o sujeito transdisciplinar se traduz pela orientação coerente do fluxo de informação que atravessa os níveis de realidade e pelo fluxo de consciência que atravessa os níveis de percepção. A descoberta do acordo entre um nível de percepção e um nível de realidade é crucial para o nosso comportamento na vida cotidiana. Na falta dessa descoberta, o pensamento macrofísico se apodera do novo nível de realidade, reduzindo-o às suas próprias normas, mutilando-o, de tal maneira que as consequências só podem ser nefastas. A compreensão do axioma do terceiro incluído, existe terceiro termo, T, que ao mesmo tempo há e não há, clareia completamente quando a noção de níveis de realidade é introduzida. O terceiro incluído é efetivamente um terceiro sem nome. Encontra-se precisamente aí a grande dificuldade para formular uma verdadeira lógica do terceiro incluído, que deve, obrigatoriamente, integrar o salto descontínuo entre os níveis de realidade. Essa nova lógica será transcategórica. Toda a diferença entre uma tríade do terceiro incluído e uma tríade hegeliana fica clara, considerando o papel do tempo. Em uma tríade do terceiro incluído, os três termos coexistem no mesmo momento do tempo. Por outro lado, os três termos da tríade hegeliana sucedem-se no tempo. Isto porque a tríade hegeliana é incapaz de realizar a conciliação dos opostos, enquanto a tríade de terceiro incluído é. Na lógica do terceiro incluído, os opostos são, de preferência, contraditórios. A tensão entre os contraditórios constrói uma unidade maior que os inclui. As palavras três e trans têm a mesma raiz etimológica. O três significa a transgressão do dois, o que ultrapassa o dois. A transdisciplinaridade é a transgressão da dualidade, opondo os pares binários. Essa dualidade é violada pela unidade aberta englobadora, tanto do universo quanto do ser humano. As duas zonas de não resistência do objeto e do sujeito transdisciplinares devem ser idênticas para que o sujeito transdisciplinar possa se comunicar com o objeto transdisciplinar. Ao fluxo de informação que atravessa de forma coerente os diferentes níveis de realidade, corresponde um fluxo de consciência que atravessa de forma coerente os diferentes níveis de percepção. A zona de não resistência desempenha o papel do terceiro secretamente incluído, que permite a unificação em sua diferença do sujeito transdisciplinar e do objeto transdisciplinar. Fonte da realidade, o terceiro oculto alimenta-se dessa realidade, através de uma respiração cósmica que nos inclui a nós e ao universo. A afirmação de um conhecimento humano infinito, excluindo toda zona de resistência, de não resistência, enquanto afirmar a limitação de nosso corpo e de nossos órgãos dos sentidos, parece-nos uma mistificação linguística. A zona de não resistência corresponde ao sagrado, ou seja, àquilo que não se submete a nenhuma racionalização. A proclamação da existência de um único nível de realidade elimina o sagrado.
ao preço da autodestruição deste mesmo nível. O papel do terceiro, explicitamente ou secretamente incluído no novo modelo transdisciplinar de realidade, não é, finalmente, tão surpreendente. Tudo é questão de visão. Sem visão, dá-se necessariamente o aparecimento de poderes. O ser humano torna-se objeto, torna-se escravo de suas próprias descobertas. Neste aspecto, é verdade, não compartilho do entusiasmo fácil de alguns, que percebo como uma perversão porque nos desvia da verdadeira questão, a redescoberta da vida interior. O sagrado, enquanto experiência de um real irredutível, é efetivamente o elemento essencial da estrutura da consciência, e não em simples estágio da história. Quando esse elemento é violado, desfigurado, mutilado, a história torna-se criminosa. O sagrado, compreendido como presença de alguma coisa irredutivelmente real no mundo, é incontornável por qualquer abordagem racional do conhecimento. O sagrado é aquilo que liga. O sagrado não implica na crença em Deus, em deuses ou espírito. É a experiência de uma realidade e a origem da consciência de existir no mundo, nos escreve Mircea Eliade no Manifesto da Transdisciplinaridade. Uma espiritualidade levando em conta a ciência, uma espiritualidade levando em conta todas as culturas do passado, uma espiritualidade à altura do desafio sem precedentes desse século, uma espiritualidade moderna, atrevo-me a dizer, que corresponderia a uma espiritualidade, a uma modernidade espiritual. Toda época de decadência é, em determinado aspecto, exaltante. Podemos inventar um novo. Não existe modelo, existe uma mudança essencial de atitude. E eu o vejo como uma espécie de prioridade dentro do mundo em que vivemos. Resta a esperança, apesar de tudo, na evolução individual do homem. Dentro do contexto que acaba de ser esboçado, esse processo é muito difícil, pois no universo interno, assim como no universo externo, existe uma lei da gravidade. Cai-se fatalmente em cima do cosmo mais próximo. Em outras palavras, é sempre mais fácil descer que subir. Só o homem pode escapar da influência da gravitação universal. Ele pode cair de baixo para o alto. É realmente corajoso aquele que tenta predizer o que será o homem do futuro. Posso, quanto muito, falar do homem como gostaria que ele fosse, o homem poético. O homem que parece uma nuance cósmica. Existe algo profundamente musical no fenômeno humano. O homem é o elo que falta no universo. É ele quem estabelece as pontes entre os diferentes níveis de realidade. O imaginário é uma prega do real, e o real, uma prega do imaginário. De prega em prega, o homem poético foi inventado. Mas é nosso sono que nos faz esquecer nossa origem poética. O homem do futuro, o homem poético, é o homem do terceiro. Ele irá se reconhecer na face do outro e vai construir uma vida poética sobre a terra, terra sofrida demais. A insurreição poética vai, um dia, varrer a terra, como uma ofuscante luz de amor. O que faz viver? O que se movimenta entre as imagens, entre as palavras, entre os pensamentos. No vazio do pensamento, no vazio do sentimento, no vazio do corpo, eleva-se a plenitude da vida.
Aqui nós concluímos todas as citações do Basarabi que falam tão magnificamente do que é a transdisciplinaridade. Essas palavras que ouvimos do Basarabi foi o que nos inspirou e impulsionou o trabalho transdisciplinar aqui no Brasil. Muito marcadamente, a partir de 1994, ocasião em que se realizou o primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade em Arrábida, Portugal. Contudo, outros encontros realizados em Veneza, em 1986, em Brasília, em 1987, Vancouver, 1989, Paris, 1999, em São Paulo, 1993, Tóquio, 1995, prepararam o terreno para a semeadura da transdisciplinaridade no Brasil, que teve seu marco fundante em 1994 em Arrábida. Citamos aqui algumas impressões profundas que esses encontros nos deixaram e que clamavam por serem abordados. A revolução da ciência, da epistemologia e da lógica, a cultura da paz, a crise da sustentabilidade e o programa de sobrevida no planeta, a ideia das perspectivas de articulação da verdade e da realidade, a articulação ciência e tradição, cultura, transcultura e a feminilização do mundo. Novos encontros que sucederam nos inseriram ainda mais no universo transdisciplinar que emergia. A discussão central foi sobre a urgência da mudança na educação, seus desafios e propostas inovadoras. As questões problematizadas focaram mais especialmente a reforma do ensino das universidades, a importância da transdisciplinaridade na resolução dos impasses da sociedade, a relação atitude, pesquisa, ação transdisciplinar, o ser transdisciplinar, o sendo transdisciplinar, epistemologias de vanguarda, culturas e transdisciplinaridade. Também realizamos 5 encontros fundantes que tiveram a função de catalisar, no sentido de dar início a um processo de engajamento para melhor entendermos e compreendermos do que se tratava a transdisciplinaridade. Eles não apenas evocavam, invocavam, mas provocavam e convocavam ações concretas. Neles, as atividades eram intensas, os diálogos, por vezes, contundentes, pelo estranhamento das ideias inovadoras aportadas e as resistências cognitivas há muito instaladas. Esses encontros e o que sucedia após cada um deles constituiu um verdadeiro laboratório transdisciplinar que foi fundamental para a realização de inúmeros projetos, teses e publicações. Participamos de encontros em Arrábida, Paris, Zurique, Barcelona, Saint-Étienne, Cluj-Napoque, a convite de Basarabi Nicolescu. Cada um deles ampliava nosso conhecimento de transdisciplinaridade e abria novos horizontes, tanto para processos formativos como para ações. Em 1995, foi feita pela editora Atar a primeira tradução para o português de uma obra de Basarabi Nicolescu. Ela tratava da cosmologia de Jacob Böhm, a quem ele se refere como amigo, divino sapateiro, testemunha viva dessa nova aliança. O Homem e o Universo. 5 outras obras foram traduzidas e editadas pela editora Trion, todas elas selecionadas de forma a atender às demandas do público local. Ciência, Sentido e Evolução, o Manifesto da Transdisciplinaridade, O Caminho do Sábio, Lupasco, O Homem e a Obra, O Homem do Futuro, Um Ser em Construção. O que é a realidade?
reflexões em torno da obra de Stephanie Lupasco. Uma jornada transdisciplinar é longa e lenta. Não a fazemos sós, precisamos de interlocutores. Foi por indicação do Basarab Niculescu que contatamos e conhecemos muitas pessoas. Vários deles estiveram no Brasil a convite do CETRANS e com os quais desenvolvemos uma amizade profunda e duradoura. Lembramos aqui alguns deles da África, Canadá, Chile, Espanha e Estados Unidos. Alguns deles, né? E eu tenho que mudar, né, gente? Estão vendo minha situação aqui, né? Fecho, abro e abro, tudo bem. Outros ainda encontramos na França, Inglaterra, México, Portugal, România, Suécia, Venezuela. Todos essas pessoas que a gente está nomeando aqui, nós conhecemos e trabalhamos juntos. Trouxemos para o Brasil ou conhecemos fora do Brasil. Todos eles trouxeram alguma contribuição para o CETRANS ou para o território brasileiro em relação à transdisciplinaridade. E uma jornada conjunta transdisciplinar, ela depende muito da quebra de elos egóicos, da saída de nossas gaiolas epistemológicas, para lembrar a metáfora tão magistralmente explorada por o Biratã D'Ambrosio, e mais que tudo, de reconhecer que, em certa medida, somos sempre iniciantes e não iniciados nesse caminho transdisciplinar. Vamos nós, para o 14, né? Várias conexões se desdobraram em intenso trabalho conjunto e renderam profícuas atividades comuns. A tradução para o português de livros deles, muitos contribuíram, dessas pessoas que nós encontramos, que nós citamos, muitos contribuíram para o avanço da transdisciplinaridade em nosso território e se tornaram parte de inúmeras atividades formativas transdisciplinares. Assim como Michel Randon, a coletânea que nós produzimos, por exemplo, em 2000, foi do primeiro encontro catalisador, alguns estrangeiros que nós trouxemos, junto com o Basarab, o segundo também, junto com o Basarab. Muitas obras foram traduzidas, alguns artigos que ainda estão em circulação. Vamos para o 15. Outros livros de cunho transdisciplinar foram escritos em parceria com outros autores estrangeiros e brasileiros e foram publicados pela editora Trion também. Assim como a Helene Trockner-Fabre, muitas obras dela, e Patrick Paul e muitos outros, né? Vocês estão vendo aí. Esses livros muito ajudaram o nosso trabalho e o trabalho de formação dos nossos formadores. Lembramos aqui que, por indicação de Basarab Niculescu, fomos convidados pela presidente do terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, doutora Julieta Aidar, a participar do comitê de organização desse magno evento, que se desdobrou em uma versão virtual realizada em 2020 e 2021, e outra híbrida, virtual e presencial, que terá lugar de 31 de outubro a 7 de novembro de 2022, na Cidade do México, o terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Esse congresso possibilitará um diálogo vivo entre os participantes de vários continentes, abrirá espaço para que horizontes e utopias transdisciplinares potencializadas venham a ser atualizadas, favorecerá a criação de uma rede internacional transdisciplinar que permita transatravessar fronteiras ao promover a fertilização cruzada entre países, núcleos transdisciplinares e pessoas. E é assim que o exercício da transdisciplinaridade
vai acontecendo. E ele será cada vez mais possível e efetivo na medida em que a nossa compreensão da transdisciplinaridade se amplie, que articulemos pensamento conceitual, metafísico e não metafísico, pensamento mítico e pensamento poético. Vivemos numa época em que é evidente que o ser foi esquecido. Não mais nos perguntamos o que é o ser, o que é a essência do ser. É possível nos aproximarmos da noção de ser enquanto entes, o que está presente à vista. Também podemos nos interrogar e abordar o que é a essência desse ser, desses entes. Também podemos ampliar a noção de ser ao nos questionarmos o que se nos apresenta face e o que está presente nesse momento. Nesse nível de abordagem, é possível descrever, analisar, categorizar o que é ser. Contudo, esses modos de aproximação não expressam toda a multidimensionalidade contida nos níveis de realidade, e tampouco o real. Se pararmos aqui, reduzimos nossa abordagem ao nível macro e microfísico, retratados com excelência a partir de uma fenomenologia do sensível, seja ela relativa às esferas cognitiva, cultural, econômica, emocional, política, psíquica, social. Se nos limitarmos a esses níveis, é fácil a transdisciplinaridade se tornar uma commodity, uma mercadoria. E vemos isso acontecendo às vezes. Mas se avançamos e nos perguntamos sobre os entes, o ser dos entes, podemos nos abrir para uma fenomenologia sutil, presente nas traduções sapienciais do Oriente e do Ocidente, dos povos originários e na filosofia do século XX, através da palavra ser em português, being em inglês, l'être em francês, ser em espanhol e sein em alemão. A palavra ser é melhor compreendida pela via negativa, dizendo o que ela não é, uma vez que é impossível falar do que ela é. Na transdisciplinaridade, essa dimensão é nomeada através das palavras real, zona de não resistência, terceiro oculto, terceiro secretamente oculto, o inominável, o inenarrável, o sagrado. Essa dimensão é acategorial e não está presente à vista, como já indicamos. Ela não é dada de antemão, ela simplesmente é. Ela é fora e dentro do mundo e de nós mesmos. Ela aparece e desaparece, se manifesta e se esconde. Não tem forma nem tempo, mas se manifesta no tempo. Nesse sentido, ela se apresenta na história, mas não é historiológica. Nós, enquanto seres humanos, vivemos e nos movemos num cenário ilusório contínuo e somos parte geradora dele, na medida em que, na nossa existência e na temporalidade, nos afastamos da sutileza fenomenológica maior que também somos. O ser humano possui mundo, toma parte no jogo do existir cotidiano, experiencia a vida e compreende a existência. Ele mantém relações com os outros entes, ele se distingue dos demais entes, pois compreende e significa o mundo. Ele sabe que existe e que existe um mundo no qual ele está inserido e do qual faz parte. O ser humano sabe da sua finitude, e isso marca toda a sua existência. Ele é um ser no mundo, que vive junto aos demais entes intramundanos, que está sempre junto ao mundo e existe sempre em um mundo. Como seres no mundo, do mundo e com o mundo, podemos nos transformar naqueles que reconhecem que estamos aqui agora na vida, que intencionalmente podemos pensar sobre esse fato
e viver de acordo com isso. O mundo é uma instância fundamental que, ao ser instaurado, rompe o esquema dual onde não se tem mais um sujeito diante de um objeto, ou vice-versa, mas um copertencimento de constituição entre o objeto, mundo, e o sujeito, homem. Não existe privilégio de uma instância em relação à outra. Homem e mundo acontecem recíproca e simultaneamente na intersecção dessas duas instâncias. Essa ideia é fundamental para a compreensão da transdisciplinaridade. No conceito de mundo estão articulados tudo o que existe na natureza, assim como toda e qualquer forma de produção artística ou científica. E a linguagem é a condição necessária de abertura do mundo, já que a nomeação realizada pela palavra é a abertura das coisas. Ao nomear, ela abre ao homem a possibilidade da revelação, do conhecimento e do reconhecimento. Daí a importância do surgimento da palavra transdisciplinaridade nessa epoquê. É na linguagem poética que esse desvelamento se faz em todo o seu esplendor, porque o ente revela o seu ser na dimensão mais originária e iluminadora. Neste sentido, transdisciplinaridade é arte, e arte, como tequinê, é obra, e toda obra de arte é essencialmente poema, no sentido que a obra mostra algo, abrindo algo que estava encoberto, manifesta algo, nomeando e chamando à presença. Quando ela mostra algo que estava encoberto, preservando o abrigo, ela põe fim ao esquecimento. Basarab Nicolescu, através de seu serviço à transdisciplinaridade, nos doou o que se movimenta no âmago da transdisciplinaridade. A cada um se inteirar que fio de sua obra chegou para si mesmo e o que fazer com ele. São inúmeras as pessoas aqui no Brasil que encontraram uma afinação com o pensar transdisciplinar, reconheceram sua importância e urgência e se dedicaram para que sua emergência entre nós ocorresse com rigor, abertura e plasticidade. Algumas delas já falecidas. Impossível aqui nomear todas elas. Lembramos apenas alguns nomes. Adriana Capuri, Alfredo Contígio, Américo Sommermann, Arnoldo José Guevara de Royos, Boris Tabakov, Clodovaldo Pavan, Daniel José Silva, Edgar de Assis Carvalho, Frederic Lito, Ignácio Gerber, Ivan Domingues, José Ivo Follmann, Patrick Paul, Pierre Weil, Roberto Crema, Ruth Escobar, Silvia Fishman, Teresa Cristina Bongiovanni, Biratã D'Ambrosio, Vera Laporta, Vicente Góes. Esse incansável, nós aqui. Esse incansável trabalho levou à criação de muitos núcleos de natureza TD, e aqui mencionamos apenas alguns deles. O CETRANS, o Centro de Educação Transdisciplinar em São Paulo. O Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Governança de Bens Comuns da Universidade Federal de Santa Catarina. O Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade Federal de Minas Gerais. Instituto de Estudos da Complexidade, no Rio de Janeiro. Instituto de Estudos e Desenvolvimento Integral Humano, em São Paulo. Núcleo de Estudos Superiores Transdisciplinares, em São Paulo. Universidade Internacional da Paz, com sede em Brasília e filiais em vários estados.
Que mais falar, senão muito obrigado, da parte de tantos que se beneficiaram da presença de Bessarabia Nicolesco no território brasileiro. Gratidão, nosso abraço. Agora, gostaríamos de mostrar uma sequência de fotos que comemoram e celebram alguns momentos dessa magnífica obra, jornada que acabamos de relatar a vocês. Deixa eu tirar aqui. ¿Nos puede ayudar? Eu vou tirar, peraí. Deixa eu descompartilhar, como é que é mesmo? Ya, ¿no? Ya lo quitamos. Ya. Ahora Ah, vamos você a já compartir. conseguiu, tá bom, tá bom.
Ok. Muchas gracias a María Vitória, a CETRANS por essa memória recuperada de várias etapas de Master Lab Nicolescu con ustedes en Brasil, ¿no? Muchas gracias.